Olá pessoal, bom dia! Galera, estamos aí na reta final, né, para o bem de todos, né, quarto bimestre, e a gente está seguindo aí para os nossos últimos assuntos, né? Agora a gente vai falar sobre o reino, em geral o reino animal, tá? E aí os primeiros assuntos que a gente vai trabalhar serão poríferos e quinidários, tá? Nos anos anteriores, a gente só comentou sobre eles, não falamos sobre características, nem enfatizamos muito porque os assuntos não estavam tão atrelados, né? Porém, agora é o momento da gente falar sobre isso e relacionar eles a alguns assuntos que a gente trabalhou lá no sexto ano, tá bom? Bem, então a gente vai falar sobre poríferos e quinidários, conforme eu falei. Está lá no seu livro didático, na sua página 3 e que seguirá até a sua página 8. E aqui na abertura está a demonstração de um tipo de quinidário, tá? O assunto é poríferos e quinidários, mas esse aqui é um tipo de quinidário, tá? Que vocês conseguem observar que é uma água viva, beleza? Bem, primeiramente, todos os animais têm células eucarióticas, sim, lembrando que há a diferença entre células eucarióticas e células procarióticas, tá? Células procarióticas ou procariontes são aquelas células que não têm membrana nuclear. Já as células eucariontes são aquelas que possuem membrana nuclear. Suas células apresentam um núcleo celular diferenciado, motivo do qual são eucariontes. Eles são constituídos por várias células, ou seja, pluricelulares, também chamado de multicelulares. E são organismos heterótrofos. O que é isso? Heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de algo, tá? Seja de vegetal ou de animal, eles precisam se alimentar. Então, quando isso acontece, é chamado heterótrofo. Os animais podem ser divididos em dois grupos, invertebrados e vertebrados. Pessoal, muita atenção nisso daí, tá? Até então, vocês aprendiam a diferença entre vertebrados e invertebrados. Eu acredito que se eu perguntar a vocês, pessoal, qual é a diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados? Vocês vão me responder, eu sei, professora. Vertebrados são aqueles animais que possuem ossos, tá certo? Não é a definição correta, tá? Quando vocês estão lá no Fundamental 1, aprender dessa forma, não é que esteja errado. Mas, a partir de agora, essa definição não será a correta para a explicação disso aqui. Por quê? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vocês sabem que existem animais como, por exemplo, os tubarões e raias, que são peixes, né? Beleza. E os peixes são vertebrados ou invertebrados? Vertebrados, isso daí. Eles possuem coluna vertebral. Porém, no caso, a raia e os tubarões, eles não têm ossos. Eles não têm ossos. Eles são peixes cartilaginosos. E aí, como é que eu poderia afirmar que os peixes cartilaginosos são vertebrados porque possuem ossos? Tá certo isso? Não. Motivo do qual a definição correta para vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral. Perfeito? Ou são animais que possuem vértebras, tá? Então, invertebrados são os animais que não possuem coluna vertebral. E vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, tá? Quanto aos peixes que eu acabei de falar, vocês vão aprender mais lá no finalzinho do quarto bimestre, tá? Vocês vão aprender que existem grupos de peixes e que uns são chamados peixes ósseos e o outro é chamado de peixes cartilaginosos. E esses peixes cartilaginosos não têm osso, e sim cartilagem, tá? Bem, então, a partir de agora, nós iremos estudar o grupo dos invertebrados, que é muito grande, tá? Bastante grande, e nesse primeiro momento nós vamos trabalhar algum deles, tá? Primeiramente, os poríferos e os quinidários. Os invertebrados, no geral, por eles não possuírem coluna vertebral, né? Consequentemente, eles também não têm ossos, né? Mas isso não é o que eu acabei de falar anteriormente. Eles não possuem coluna vertebral, ele não tem uma estrutura que o mantém sustentado. Consequentemente, ele possui um corpo mole, né?
Em alguns casos, eles possuem concha ou também possuem esqueleto externo, como é o caso dos insetos, né? Que eles possuem o exoesqueleto, que é um esqueleto externo. Todos têm uma característica, como característica de fato, eles não possuem coluna vertebral, ok? Por isso são invertebrados. Vamos começar falando aí dos poríferos. Olha o nome, pessoal, poríferos. São grupos de animais que são constituídos de poros. Por isso o nome do grupo ser chamado poríferos, ok? Então, poríferos. Quem são os poríferos? Exemplos de poríferos. As esponjas marinhas, né? As esponjas são exemplos. As esponjas, elas são organismos sésseis, ou seja, vivem fixos no ambiente. E também são animais bentônicos, ou seja, eles vivem nas profundezas de rios ou nos mares, tá? Lembrando que existem esponjas marinhas e ducícolas, tá? Marinhas que vivem no mar e ducícolas que vivem em rios e lagos. Outro detalhe, as esponjas, elas são multicelulares, também chamadas pluricelulares, porque elas são constituídas de várias células e não formam tecidos verdadeiros, tá? Outro detalhe, as esponjas, elas são filtradores, elas se alimentam através da filtração da água, tá? Elas filtram a água e é através da filtragem da água que elas retiram o alimento, tá? Essa água circula pelo corpo dela e sai pela área superior dela, que é chamado de ósculo, ok? A circulação da água e a absorção dos nutrientes ocorre por filtração e acontece com a participação dessas células especializadas, que são chamadas de coanócitos. Aqui tem a representação da imagem e demonstra um exemplo de uma imagem de uma esponja marinha. Aqui nesse caso é marinha, né? Aqui vocês veem que ela está séssil, ela está fixa no substrato. E aqui representa ampliado o corpo dela, a estrutura corporal dela, tá? Não é um tecido verdadeiro, como vocês observam. E aqui vocês observam umas estruturas que são as células dela, que é chamado de coanócito. E é ela que é responsável em fazer o processo de filtração dessa água, tá? Essa água entra por aqui, essa coanócito vai filtrar essa água e vai passar por dentro do corpo dela e saindo por essa abertura superior, que é chamada de ósculo, ok? Bem, então, basicamente, né, acabamos de falar sobre as estruturas corporais dela. O esqueleto da esponja, o esqueleto dela é um esqueleto mineral, que é formado por espículas. Essas estruturas são microscópicas e são estruturas entrelaçadas, tá? Também podem apresentar uma rede de um material proteico que é chamado de espongina. Essa espícula, as esponjas que têm espículas, espeta, tá? Então, quando você dá um mergulho, por exemplo, e encontra uma esponja, se você botar a mão, você vai perceber que você vai se machucar, tá? Porque a espícula parece tipo um espinho, ok? Já a espongina não, ela é meio macia. Inclusive, as esponjas constituídas de espongina, há muito tempo atrás, era usada para banhos, ok? Para usar para esponjas de banho. Claro que hoje em dia isso não é mais usado, tá? Porque matava-se muitos animais, muitas esponjas para utilizar dessa forma, né? Hoje em dia são sintéticas essas esponjas, ok? Mas as esponjas que eram usadas para essa situação eram as esponjas compostas de espongina, ok? Bem, a reprodução dos poríferos acontece de forma sexuada e assexuada. Lembrando que sexuada é aquele tipo de reprodução que ocorre união de gametas. E assexuado é aquela que não tem união de gametas, tá? Que ela dá origem a indivíduos idênticos a ele, ok? Que tem suas subdivisões, brotamento, estimulação, dentre outros, tá? Divisão binária. Bem, reprodução assexuada, ela pode ocorrer normalmente pela formação de um broto, que é o caso do tipo de reprodução assexuada nas esponjas. É através do brotamento, tá? Ela dá origem a um brotinho e esse brotinho se desenvolve em uma nova esponjinha, tá? Então você percebe que nasce um novo indivíduo aqui, que é um brotinho. Esse brotinho, ao chegar a um certo tamanho, vai ficando pesado e ele cai. E, a partir do momento que ele cai, ele se instala no substrato e nasce um novo indivíduo. Detalhe, esse novo indivíduo vai ser idêntico
ao que deu origem, tá? É um broto, né? Reprodução assexuada, não houve união de gametas. Agora, e na reprodução sexuada, aquela que tem união de gametas? Na reprodução sexuada já ocorre a união de gameta masculino e feminino. E no caso, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, eles são lançados na água. São lançados na água. Vou chamar bastante atenção nisso daí, tá? Que eu já vou falar sobre isso já já. Esses gametas, masculino e feminino, são lançados na água. Então a fecundação é externa, tá? Então, na qual passam pelos poros, se fundem as células para atingir o óvulo. Indivíduos de algumas espécies formam os dois tipos de gametas, que são hermafroditas. A fecundação dá origem a uma larva que se locomove com a ajuda de cílios. Aqui tem a representação da imagem, tá? A representação disso que eu acabei de falar. Então, demonstrando aqui o indivíduo masculino que libera o espermatozoide, que encontra o óvulo, tá? Lembrando que, como a gente acabou de falar, as esponjas, elas são hermafroditas. Então, você observa que esse indivíduo aqui está representando como masculino e feminino, porém, esse indivíduo ele pode produzir tanto óvulo quanto espermatozoide, e esse também, tanto óvulo como espermatozoide. Porém, não ocorre autofecundação, tá? Eles são hermafroditas, mas no caso, cada um produz gametas e libera esses gametas na água, e eles vão ocorrer uma fecundação, que a gente chama de fecundação cruzada, né? Perdão, eu tinha falado fecundação externa, não, a fecundação é interna, mas a fecundação é cruzada, ok? Cruzada por quê? Porque ocorre em indivíduos diferentes, não é autofecundação, beleza? Bem, e aí, a partir do momento que esse óvulo é fecundado dentro do indivíduo, ocorre essa liberação, né? A liberação onde vai haver o eclodimento do ovo, gerando a larva. Essa larva vai se assentar no substrato e formar um novo indivíduo, ok? Bem, lembra que eu falei aqui, prestem bastante atenção com relação aos gametas que são lançados na água? Gente, vocês vão ver que a partir de agora, todos os indivíduos que eu for falar, eu vou estar falando sobre os gametas que são liberados na água. Os gametas são liberados na água. Tome bastante cuidado, porque quando a gente vai para a praia e tem mania de se afogar e beber bastante água, aquela água não está só uma água suja de esgoto, não, ali tem gametas de vários animais, tá? Você quando acaba bebendo água, ali você está bebendo também gametas de vários animais. Vocês já viram que ó, a esponja é uma, e vocês vão ver outros também, tá? Estrela do mar, entre outros que vocês vão ver. Então, fique bastante atento nisso daí, tá? Quando você bebe água, você está bebendo água cheia de proteína, porque gametas é composto de proteínas, dentre outras substâncias ali adquiridas, beleza? Bem, voltando aqui. Importância ecológica dos poríferos. Qual é a importância dos poríferos para o ambiente? Bem, eles servem de abrigo, alimento e local para a reprodução de diversos seres vivos, como, por exemplo, peixes, crustáceos e também os moluscos. Professora, eu não sei quem são os representantes desses indivíduos, nós vamos falar. Porém, peixes vocês já sabem, né, os peixes em geral. Crustáceos, por exemplo, camarão, siri, caranguejo, né? Estou falando marinho, claro que aqui no ambiente terrestre também tem crustáceo. Nós vamos falar dele mais lá na frente, tá? Mas como eu estou falando em ambiente aquático, né? Eu estou falando os exemplos aquáticos. E moluscos, exemplo, polvo, lula, né? Mexilhão, dentre outros. Além disso, as esponjas estabelecem uma relação ecológica com microalgas em que ambos os organismos se beneficiam. É um tipo de mutualismo, né? Um se beneficia e o outro também. Então, não toma lá da cá. Os dois se beneficiam. Inclusive, a cor do corpo das esponjas é relacionado exatamente com a presença dessas algas, tá? Então, a variação das cores que vocês observam nas esponjas está relacionado à presença dessas microalgas. Outro detalhe importante, por filtrarem uma grande quantidade de água, as esponjas são sensíveis à poluição dos ambientes aquáticos, indicando dessa forma as condições ambientais do local. E por esse motivo, no caso, as esponjas são chamadas de bioindicadores. O que é bioindicador? Bioindicador, pessoal, é tudo aquilo que indica um certo nível de poluição.
É algo que tenha vida e que é indicador de um nível de poluição. Pode ser pela morte desse indivíduo, ou seja, vamos dar um exemplo que eu vou... Aqui está falando que é esponjas, né? Mas aqui vocês olhando nesse quadradinho, ele vai estar dando outros exemplos de indivíduos que são bioindicadores. No caso, poríferos, que a gente acabou de falar, os líquens também são bioindicadores. Alguns insetos, anfíbios, bactérias, corais, etc. Eu vou dar exemplo aqui, no caso, dos líquens e dos insetos, tá? Por exemplo, se você vai em um ambiente, você vai fazer uma trilha e você vê vários líquens no caule das árvores, isso já é um bom sinal. Ali significa que tem pouco nível de poluição, porque os líquens não suportam alto nível de poluição. Se você vai num ambiente e você observa que as árvores, os caules das árvores não tem líquen, isso já é um mau sinal. Significa que o ambiente está muito poluído, né? Então, por isso é chamado de bioindicador. Ele é um indicador do nível de degradação ambiental. O nível de poluição é algo relacionado à degradação ambiental. Agora, os insetos. Vamos supor, se eu vou num ambiente onde tem muito lixo, automaticamente eu acabo encontrando muita mosca. De noite, muito mosquito. Quando a gente encontra muita mosca, a gente já sabe que ali tem acúmulo de matéria orgânica. Então, os insetos, eu estou dando o exemplo da mosca, mas tem outros insetos também, que são indicadores de poluição, acúmulo de materiais orgânicos, né, no geral, que pode ser a favor ou contra o ambiente, ok? Bem, nesse Organiza as Ideias, que é para vocês fazerem, observe a ilustração ao lado. Aqui ele está dando três classificações, no caso isso aqui é a classificação das esponjas, tá? Elas são classificadas em Ascom, Sicom e Leucon. O livro, ele não classificou e nem especificou para vocês como fazer para identificar cada um. Ele não fez isso. Porém, ele está dando uma atividade para vocês fazerem simplesmente o que vocês observam diferente entre os três indivíduos, tá? Identificando que, no caso, os três indivíduos fazem parte de grupos diferentes. O que vocês observam diferente nesses três? Olha, aqui tem a representação corporal do indivíduo e aqui embaixo está a imagem de como ele é, tá? Aqui desse e a imagem de como ele é. E o Leucon a imagem de como ele é, tá? Aí a questão pergunta, o grupo dos poríferos é considerado como o mais simples entre todos os animais. No entanto, entre as esponjas do mar, existem algumas que são mais complexas que outras. Você seria capaz de determinar, entre os tipos de esponjas apresentadas nas imagens, qual é o mais complexo? Ou seja, qual desses três vocês acham que é o mais complexo? Só em bater o olho a gente já vê que é esse daqui, né? Olha as subdivisões que esse corpo dessa esponja tem, né? Então, a esponja do tipo Leucon é a mais complexa, porque ela apresenta uma rede de canais internas que circula mais água, né? Muito mais demorado, ela consegue absorver muito mais nutrientes, muito mais coisas na água, né? E aí ele pergunta, e o mais simples? Logicamente, esse aqui é o intermediário e esse daqui é o mais simples. Então, qual é o mais simples? O Ascom. Esse é o mais simples. Por quê? Porque a água circula apenas em um canal na porção interna da esponja, ok? Isso basicamente já respondeu a questão e justifiquei, tá? Então você faz essa questão aqui, certamente tem espaço aí no seu livro para vocês realizarem, beleza? Bem, próximo grupo, quinidários. Quinidários é representado por águas-vivas, caravelas, anêmonas e corais também, tá? Os quinidários, eles apresentam células organizadas em tecidos. Lembrando que o tecido é a união de várias células, tá? Lembrem lá do nível de organização dos seres vivos. Tecido é a união de várias células. Então, um detalhe muito importante, se eu acabei de falar que ele tem tecido formado pela união de várias células, acabei de falar, então ele é um indivíduo, por ser um animal também, né? Ele é um indivíduo pluricelular, né? Um detalhe muito importante, lembra que eu falei dos poríferos? O nome porífero é caracterizado porque são indivíduos que possuem o corpo formado por poros, isso aí, né? E quinidários? Quinidário, o nome quinidos significa urticante, algo urticante. O que é urticante? Que queima, né? Que arde.
Bom, quinidários. O nome quinidário deve-se ao fato de que os animais desse grupo apresentam quinidoblastos, que são células especializadas, no interior dos quais existe uma estrutura, que é o chamado de nematocisto, capaz de produzir uma substância urticante, utilizada como mecanismo de defesa e captura de suas presas. Aqui está a demonstração de um indivíduo, tá? Uma água viva, e aqui está representando o quinidoblastos, tá? Dentro desse quinidoblasto, você observa uma estrutura chamada nematocisto, que ao receber um estímulo, ele libera, tá? Ao receber um estímulo, ele libera esse nematocisto, e é o que gera a sensação de queimadura. Outro detalhe, ele provoca queimaduras, além de irritação, né, também, e é conhecido como queimaduras de água-viva por caravelas. A caravela é bem perigosa, tá? E acidentes muito comuns em algumas praias brasileiras em determinadas épocas do ano, tá? Agora, outro detalhe também que eu gostaria de chamar a atenção, quando vocês vão para a praia e veem um indivíduo meio transparente, né, muita gente eu ouço chamar, ali tem uma água viva. Gente, aquilo ali não é água viva, tá? Aquilo ali não é água viva. Então ele não vai queimar, ok? A água viva, ela tem tentáculos. E os quinidoblastos, né, e o nematocisto, que é o que ele libera, tá nos tentáculos do quinidário, ok? Aqui, ó, tá mostrando a estrutura corporal de uma água viva. Você observa que tem os tentáculos. Esse quinidoblasto está presente nos tentáculos, tá? E a boca fica na parte inferior da estrutura corporal dela, ok? Continuando, em algumas espécies, os nematocistos também continuam ativos mesmo após a morte do animal. Então, mesmo que o animal esteja morto, esteja ali na beira da praia, né, ter sido carregado pelas ondas e está ali largado ali, evite botar a mão, porque mesmo depois de morto você pode se acidentar, tá? Os quinidários, eles alimentam-se de peixes, crustáceos, vermes e outros animais. Eu vou estar falando sobre isso daqui mais à frente. Muito cuidado com o termo que vocês têm em mente do que seria verme, tá? Verme, vocês já lembram de parasitas, não é? Verme, definição de verme, são indivíduos de corpo alongado, né? E aí cada grupo vai fazer, complementar essa informação. Mas vermes são indivíduos de corpo alongado, tá? Não necessariamente parasita, ok? Quinidários como as anêmonas, os corais e as hidras são encontrados fixos a um substrato. Então é o que a gente chama ele de céssio, né? Essa forma de vida recebe o nome de pólipo. Já as águas-vivas são capazes de nadar livremente, sendo essa forma chamada de medusa. Então reparou a diferença? Os quinidários que possuem a forma de vida livre, que se movimenta, são chamados de medusa. Os indivíduos que vivem presos a um substrato é chamado de pólipo. Exemplo, a anêmona do mar. A anêmona do mar, para quem já viu Procurando Nemo, a anêmona do mar, ela vive fixa no substrato. Ela é classificada como pólipo. Já a água-viva, a caravela, elas vivem sendo levadas pela correnteza, né? Elas se movem. Então, nesse caso, elas são classificadas como medusa. Por que eu estou chamando a atenção nisso daqui? Porque eu já ouvi, pessoal, muita gente chamar o nome do animal de medusa. Medusa é a identificação do tipo de vida daquele animal, tá? Muito cuidado. Os pólipos, eles apresentam um corpo em forma tubular. Uma de suas extremidades é fechada e fixa a um substrato. A outra extremidade, onde se localiza a boca, é aberta e rodeada de tentáculos. Em muitas espécies fixas, a deposição do esqueleto calcário de diversas gerações formam os corais. Inclusive, quando apresenta grande quantidade de corais, forma o que a gente conhece por recife de corais. Essa imagem aqui, como vocês observam, é uma caravela. Esse indivíduo aqui, como eu falei, mesmo depois de morto, se colocar a mão, pode ocorrer um acidente, ok? Bem, continuando. Aqui vocês já observam que a diferença que eu acabei de falar, tá? O pólipo, ele vive fixo a um substrato e a medusa que vive livre no ambiente. Nessa demonstração aqui, que inclusive tem uma atividade no livro de atividades, vocês observam as identificações. Muito cuidado! O pólipo, a boca
do indivíduo fica na parte superior, fica para cima, que é onde o Nemo mora, ok? Onde ele faz a limpeza diária. Já a medusa fica na parte de baixo, fica escondida pelos tentáculos, ok? Bem, os quinidários, eles podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Relembrando, a assexuada é aquelas que não ocorrem união de gametas. Sexuada ocorre a união de gametas. Os pólipos, como por exemplo as anêmonas, geralmente apresentam a reprodução assexuada por brotamento, igualzinho lá nos poríferos que a gente acabou de falar, tá? As águas-vivas, por sua vez, realizam a reprodução sexuada. Têm sexos separados e lançam seus gametas na água, onde ocorre a fecundação. Lembra que falei dos gametas na água? Novamente? Então, gametas são liberados na água. Essa fecundação ocorre de forma de fecundação externa. Não ocorre dentro do indivíduo, ocorre na água, ok? Algumas espécies quinidárias podem apresentar alternância de geração. O que é isso? O mesmo indivíduo ele pode ter reprodução sexuada em algum momento e em outro momento ele pode ter reprodução assexuada, os mesmos indivíduos, tá? E aqui está a demonstração do processo, tá? Mostrando o indivíduo masculino e feminino e o processo de reprodução deles, com a alternância de gerações. Bem, importância ecológica dos quinidários. Qual é a importância deles para o ambiente? Eles propiciam abrigo para muitas espécies de peixes e de outros animais, atraindo os predadores de lugares distantes que buscam alimentos ali. Lembram lá do Procurando Nemo? A anêmona, ela vive num ambiente fixo e acaba tendo uma forma de protocooperação. Cuidado, não é mutualismo, tá? Ela consegue viver sozinha. Se o peixe palhaço estiver ali, ótimo, vai fazer o ambiente limpo, vai fazer a limpeza da casa, né, vamos dizer assim, vai limpar o ambiente e vai atrair alimento para a anêmona. Mas se ele não tiver, ela não vai morrer. Então, nesse caso, não é mutualismo. Nesse caso, é uma protocooperação. O que é isso? Um ajuda o outro. É um toma lá da cá. Eu te ajudo e você me ajuda, tá? Então, o Nemo, morando ali, ele tem uma casa. Ele tem uma casa e tem uma proteção, porque a anêmona espanta o predador do peixe palhaço, né? Lembra lá do filme? Já a anêmona atrai o alimento, porque quando o peixe palhaço volta para ali, acaba levando, né, alguns relacionados ao alimento dela e também mantém o ambiente limpo. Então, é uma forma de cooperação mútua, que é chamada de protocooperação, tá? Agora, outro exemplo também de quinidários são os corais. Os corais, eles se desenvolvem em águas quentes e a temperatura em média, no caso acima, né, de 18 graus Celsius, e necessitam muito de luz solar, tá? Agora, um detalhe, eles necessitam de luz solar para quê? Para que tenha o crescimento dessas algas e que essas algas auxiliem na alimentação e na formação do esqueleto dessa colônia, ok? A alga, no caso, fornece o alimento para o coral, que retribui fornecendo os sais minerais e o gás carbônico. E, além disso, essas algas colaboram para a formação do esqueleto calcário do coral. A poluição, o aquecimento global está impactando isso daqui, ok? Está impactando da seguinte forma: com isso tudo, está ocorrendo, interrompendo, né, essa relação entre a alga e o coral, fazendo com que haja o branqueamento dos corais. E isso pode ocorrer a morte dos corais. Então, gente, vocês observaram que o conteúdo é bem tranquilo, tá? A gente vai estar encerrando esse primeiro momento aqui. Vocês vão realizar as atividades, muita atenção, tá? A gente vai mudar um pouco o procedimento que a gente fez no terceiro bimestre. Nós vamos ter as videoaulas e, em seguida, o Meet para a correção das atividades. Então, não deixe acumular. Terminou a videoaula? Faça as atividades, porque lá no Meet eu vou estar perguntando questão por questão e escolhendo cada um de vocês para responder, tá? Bem, vocês vão realizar aqui, nesse conteúdo, vocês vão realizar a atividade das páginas 7 e 8 do livro didático e também as páginas 6 até a 9 do seu livro de atividades, tá bom, pessoal? Então é isso, até a próxima aula.